Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 89, no Cantor Cristão, hino de número 89, o poder do sangue. Do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar? Seu sangue tem este poder. Vamos cantar hino de número 89, nesse primeiro domingo do novo ano, 2013 já começou. Que alegria é estarmos na casa do Senhor. Terminamos o ano na casa do Senhor, no culto de vigília, e começamos o ano num domingo na casa do Senhor. Que Deus abençoe esse ano, seja um ano de bênção, de vitória. E como ouvimos ontem na mensagem, o mesmo lugar de derrota pode ser de vitória. O mesmo lugar de vitória pode ser de derrota, e depende só de nós. Só depende de nós. Deus quer nos dar a vitória, mas nós às vezes escolhemos a derrota pela nossa negligência, pela nossa maneira descuidada de viver. Vamos cantar com alegria o hino de número 89 no Cantor Cristão. E vamos orar. Bondoso Pai Celestial, foi tão bom terminarmos o ano de 2022 aqui na Tua casa de oração, no culto de vigília, Senhor. Tantos testemunhos, irmãos experimentando maravilhosas e incontáveis experiências com o Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Pai. Agradecemos também porque terminamos o ano aqui na Tua casa e começamos um novo ano aqui na Tua casa.
Que bom começar o novo ano no domingo, Senhor, o dia do Senhor. Muito obrigado por todos os amados irmãos que compreendem isto, Senhor. Nesses tempos de tanta negligência, nesses tempos de tantas pessoas olhando apenas para as coisas materiais, como é bom ver os meus amados irmãos aqui na casa do Senhor. Acordaram cedo com o firme propósito de te louvarmos e te agradecermos. O Senhor faz tanto por nós. O Senhor nos deu o teu Filho amado. O Senhor demonstrou tanto amor para conosco e continua demonstrando todos os dias. O Senhor manda o ar, o Senhor manda o sol, manda a chuva, manda o frio, manda o calor, manda o alimento, manda tantas coisas. O Senhor nos cerca da família tão amada, tão querida, de irmãos que são verdadeira família na fé. Quantas bênçãos, Senhor! Desvenda os nossos olhos para que sejamos mais agradecidos e enxerguemos mais as copiosas e incessantes bênçãos que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus, por começarmos o ano na casa do Senhor e que prossigamos o ano todo na casa do Senhor. Não devemos apenas começar bem, mas devemos prosseguir bem, devemos terminar bem. Quantas pessoas começam bem, mas no decorrer da vida desanimam e terminam muito mal. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguirmos na vida cristã com alegria, com entusiasmo, todos orando uns pelos outros, todos incentivando uns aos outros, todos nos regozijando na presença do Senhor. Damos-te graças por este culto, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe cada hino que será cantado, a poesia que será proclamada, os hinos que serão tocados e a mensagem do Senhor aos nossos corações. Muito obrigado, porque o Senhor enviou o teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abençoa-nos, portanto, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e trabalhe em nossos corações. E que 2023 seja um ano de vitórias, Senhor. Não olhamos para partidos, não olhamos para ideologias, não olhamos para pessoas, não olhamos para governantes, oramos por eles, mas não olhamos para eles. Olhamos para o Senhor, esperamos no Senhor, confiamos somente no Senhor. Quando as pessoas depositam a confiança nas pessoas, é um tempo apenas para se arrependerem e para se desiludirem e para ficarem arrependidos. Mas no Senhor jamais nós nos entristecemos. O Senhor sempre nos alegra, nos motiva e nos surpreende. Por tudo isso nós somos muito gratos. Que este ano seja mais um ano de colheitas, ó Deus, como foi o ano passado também. Muito obrigado pela nova classe de preparação para o batismo, que em fevereiro começará a se reunir. E, ó Deus, muito obrigado pelas almas preciosas, almas eternas, Senhor, que entenderam a importância do batismo. Não é apenas um cerimonial, é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo falou: quem crer e for batizado será salvo. Portanto, abençoe todos os irmãos decididos, que estão felizes, ó Deus, e darão esse passo em obediência ao Mestre. Porque Ele mesmo, sendo santo, foi batizado para servir de testemunho. Que possamos então ser cristãos verdadeiros, cristãos a toda prova, seguindo bem de perto o nosso Mestre em toda a sua santa maneira de viver. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
amanhã melhor. Poderá a violência abrandar se filmes e novelas vivem a propagar? Poderá a imoralidade diminuir quando os programas televisivos vivem a exibir? Poderá o amanhã melhor se a semente plantada hoje é muitas vezes a pior? Poderá a criança ser boa no futuro, educada por pessoas que caminham no escuro? Poderemos ter ruas sem menores carentes, se programas de ajuda aos pobres não são eficientes? Poderemos nos livrar do avanço das drogas quando fracas são as leis de contenção em voga? Poderemos um dia andar pelas ruas sem medo, quando pais dão arma aos filhos como se fosse brinquedo? Poderemos nos livrar de assaltos e agressões se criminosos impunes estão soltos aos montes? Poderão as guerras e os conflitos entre as nações findar quando o desejo dos maiores é ao menor sufocar? Poderemos a paz verdadeira um dia alcançar se ela está só nos tratados, mas no dia a dia não está? Não existem fórmulas mágicas para a violência acabar. É preciso mais excelente dom. É preciso amar. Não dá para de repente a imoralidade desaparecer, mas vida limpa, santa e pura podemos procurar viver. O amanhã será melhor, um amanhã sem dor, se o que plantamos hoje for a semente do amor. Poderá ser o amanhã sem trevas, um amanhã de luz, se o mundo vir em nossa vida o toque do bom Jesus.
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Vamos ler a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 1, o versículo 29. O Senhor Jesus havia sido batizado no dia anterior para dar exemplo. O Senhor Jesus foi batizado aos 30 anos para dar exemplo. É difícil compreender como tem ambientes que se intitulam de igrejas e jogam umas gotinhas de água em cima da criança e diz que foi batizado. Isso não é batismo. Batismo não é uma palavra traduzida, é uma palavra transliterada. Batismo significa mergulho. Quando uma pessoa morre, não jogamos um punhadinho de terra na pessoa, está enterrado. Não é assim. É sepultado o corpo da pessoa, ou vai ser um problema grande para o mundo. O batismo significa que nós morremos para a vida velha. Quando o candidato cristão, recém-convertido, entrega-se ao Senhor Jesus Cristo, ele então morreu para a vida velha. Como diz em 2 Coríntios 5, versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o irmão é mergulhado na água, representando morrer para a vida velha, e ao ser levantado da água representa nasci por uma nova vida em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Já não vivo mais para as coisas, os interesses velhos perderam valor, agora eu vivo para Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, ele foi para o Rio Jordão para ser batizado por João, e João falou: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. O Senhor Jesus falou: isso para testemunho, que isso sirva de testemunho, vamos cumprir para que sirva de testemunho. Ora, se ele aos 30 anos foi batizado, é para a nossa reflexão. Primeiro a pessoa precisa compreender, para depois voluntariamente ser batizado. Na vida cristã, nada pode ser imposto. Não pode o pai escolher o que quer para o filho, não, é cada um escolhendo o que quer para o filho. Se deve servir ao Senhor ou rejeitar o Senhor, escolha a pessoa. O Senhor Jesus havia sido batizado no dia anterior, e quando estava indo, encontrou João Batista então falou esta palavra. João 1, versículo 29. No dia seguinte ao batismo do Senhor Jesus, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus que veio a este mundo por causa dos pecados. Se o homem nunca tivesse desobedecido, nunca tivesse pecado, o Senhor Jesus não precisava vir aqui assumir os pecados que eram nossos. O pecado nada mais é que rebelião contra Deus. O pecado é uma afronta contra a santidade de Deus. O pecado é desobediência contra Deus. E nesses tempos que estamos vivendo, queridos irmãos, de libertinagem, já não é mais liberdade, é libertinagem. As pessoas estão pecando desenfreadamente, estão pecando deliberadamente. Até muita gente que se diz cristã, muita gente membro de igreja, sabe a palavra de Deus, sabe a vontade de Deus, mas está pecando deliberadamente. Se nós nunca tivéssemos pecado, o Senhor Jesus Cristo não precisava ter vindo a este mundo para morrer por nós. O pecado é uma dívida impagável que nós temos contra Deus. É uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. O Senhor Jesus Cristo, ao vir a este mundo, pegou essa dívida que era nossa, e mesmo que nós morrêssemos na cruz, mesmo que nós fôssemos parar no inferno, nós nunca conseguiríamos pagar pelos nossos pecados, que o pecado é impagável diante de Deus. Somente alguém puro, sem pecado nenhum, poderia morrer pelos pecados. Como eu, pecador, vou morrer por mim mesmo. Como eu, pecador, vou morrer pelos pecados dos outros. Como? Só quem nunca pecou poderia morrer e assumir a culpa que era nossa. Em primeiro lugar, o que é o pecado? O que é o pecado na sua vida? O que você pensa sobre o pecado?
O que você entende por pecado? São essas pessoas que vivem em adultério por aí. São aquelas pessoas que vivem matando os outros. Isso que é pecado para você? Pecado é rebelião contra Deus. Todo tipo de rebelião contra Deus é pecado. As pessoas fazem diferença, um pecadinho maior, outro pecadinho menor. Não, pecado é pecado. Para Deus, pecado é pecado. Desobediência contra Deus, rebeldia contra Deus, desconhecimento da palavra de Deus também é pecado. Ignorar a palavra de Deus é pecado. Conhecer a verdade e não obedecer é pecado. Desobediência é pecado. Saber o que é certo e fazer o errado é pecado. Está escrito na Bíblia: quem sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Se nós sabemos o que nós devemos fazer e não estamos fazendo, estamos cometendo pecado. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 22, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Por isso, queridos, precisamos conhecer a Escritura, porque ignorar a palavra de Deus também é pecado. Desprezar a palavra de Deus também é pecado. Foi o primeiro pecado no mundo. Adão e Eva desprezaram a palavra de Deus, e é o que estão fazendo hoje também. A palavra de Deus está clara. E Deus avisou, não desobedeçam, porque no dia que vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E está aqui, a árvore do bem e do mal. Não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Erramos não conhecendo as Escrituras. Peço permissão para o meu amado irmão Fábio. Quando ele entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, veio aqui à igreja, fez curso de preparação para o batismo, e ele contou que foi criado, ele e irmã Carolina foram criados num ambiente religioso, onde muitos foram criados. E um dia, e eles iam fielmente, todo domingo estavam lá. Eles eram sinceros. Mas sinceridade não leva ninguém para o céu. Sinceridade não é o caminho para o céu. Só um caminho para o céu. E esse é João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só esse caminho. Ele era sincero, irmã Carolina sincera. Mas um dia o líder do ambiente religioso que eles iam falou assim: vocês não conhecem a palavra de Deus. Foi um choque para ele. Foi um choque. Vocês não leem a palavra de Deus. O líder daquele ambiente religioso falou. Foi um choque para o irmão Fábio. E ele chegou em casa e falou para a irmã Carolina: o que aquele homem falou é verdade. Quantos anos nós vamos lá, nós nunca lemos a palavra de Deus. Foi um desafio para ele. Começou a ler a Bíblia. Irmãos, nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Quando ele começou a ler a palavra de Deus e a irmã Carolina começaram a ler a palavra de Deus, eles começaram a ver os erros do ambiente religioso que estavam. Mas como? Aqui na Bíblia está escrito isso, mas eles fazem de maneira diferente. E foi um choque para ele. Foi criado a vida toda lá, viveu a vida toda lá, mas a partir do momento que ele começou a conhecer a palavra de Deus, ele começou a enxergar os erros, o pecado, começou a enxergar que não conhecer a palavra de Deus é gravíssimo. É como um cego sendo conduzido por outro cego. Diz a Bíblia, um cego conduzindo outro cego, ambos cairão na cova. Irmãos, multidões estão sendo conduzidas por cegos e querem seguir porque é confortável. Pegar a Bíblia, ler a Bíblia, tem que fazer esforço. Tem que buscar tempo para ler, para estudar, para conhecer e para conferir a verdade, como os bereanos faziam lá em Bereia. Paulo chegou pregando o Evangelho, os bereanos todas as noites se reuniam no templo, todas as noites. Paulo falava e eles conferiam nas Escrituras. Paulo falava e eles conferiam nas Escrituras. Por favor, nunca acredite no que eu falo. Se você confiar na minha palavra, você vai parar no inferno. Confie na palavra do Senhor. Não vá atrás das palavras dos pregadores que estão se multiplicando. Não vá, porque você vai morrer. Vai morrer. E vai morrer antes da hora. Hoje de manhã, fui lá levar comida para Maru, no estábulo lá. E naquela casa antigamente morava um senhor, seu Sérgio, nosso vizinho.
Seu Sérgio ia num ambiente religioso. E um dia ele precisou fazer um transplante de fígado. Foi feito e foi um sucesso. Mas o médico recomendou: o senhor precisa tomar esse medicamento para o seu corpo não rejeitar o novo órgão. E ele começou a tomar. Que maravilha, foi um sucesso. Pediram até para nós orarmos. Foi um sucesso. E começou a tomar. E estava se recuperando bem. Mas um dia, foi no ambiente religioso que ele ia. E lá, o impostor falou assim: eu determino que você está curado. Jogue esses remédios fora. Você está curado. Eu determino que você está curado. Jogou fora. Não confiou na palavra do Senhor, confiou na palavra do irmão. Um mês depois, estava sepultado. Parou de tomar. O organismo rejeitou o novo órgão. Morreu. E foi terrível a última noite dele. O filho estudava aqui na escola, ficou revoltado. Pior que as pessoas não se revoltam com os impostores, se revoltam contra Deus. Aí Deus que é o culpado disso. Mas a palavra dele está clara. A palavra dele é clara. Vamos conferir na palavra de Deus, porque nós erramos por não conhecermos a palavra de Deus. Peço perdão para o meu amado irmão Dr. Marco, pedir mais uma vez contar a experiência antes dele ser salvo, antes dele entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, mas sempre com sinceridade buscando ao Senhor. Um dia chegou lá no consultório dele um jovem novo, em estágio inicial, um câncer em estágio inicial. O Dr. Marco examinou, fez os exames ali e era perfeitamente possível de fazer uma cirurgia, remover aquele tumor, e o homem tinha todas as chances para ser curado. Ouviu o diagnóstico de um servo de Deus, de um homem que estudou, preparado. Mas em vez de acreditar na palavra de um homem sério, foi para o ambiente religioso em que ia. E o impostor, um outro impostor que se multiplica por aí, falou assim: que nada, você não precisa de cirurgia, nós vamos orar e você vai ficar curado. Desprezou o diagnóstico e a sugestão do nosso amado irmão Dr. Marco para fazer a cirurgia. Ia ser curado, certo? 2 anos depois volta o rapaz. Dr. Marco examina, não tinha mais o que. O câncer havia se alastrado, já não tinha mais o que. Dr. Marco foi verdadeiro, falou: olha, eu não tenho mais o que fazer, o câncer se alastrou. Doutor, o que eu faço? Dr. Marco falou: agora procura o seu pastor e fala com ele. Foi ele que te induziu a ele, agora fala com ele. 1 mês depois. Erramos por não conhecermos as Escrituras. Não acreditem na palavra das pessoas, faça com os bereanos. Paulo falava, eles conferiam: é verdade, o que esse pregador está falando está na Bíblia, então não é o pregador, é Deus falando. Os pregadores estão falando bobagem, estão enganando as pessoas, ou são cegos conduzindo outros cegos. Se o irmão Fábio não tivesse ouvido a palavra de Deus, ele continuaria num ambiente perdido, indo para o inferno. Queridos, vamos conhecer a palavra do Senhor, porque Ele, o Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo para perdoar os nossos pecados. Pecado é rebelião contra Deus. Em segundo lugar, as consequências do pecado. Deus falou para Adão e Eva: Deus os criou puros, Deus os criou ingênuos, Deus os criou sem pecados. O mundo era perfeito, irmãos. Que manhã linda! 5 da manhã eu já estava lá tratando da marula, dos carneiros. E que manhã linda! Para mim sempre é lindo, com chuva, com sol, com frio, calor, com geada, com neve, sempre é lindo. Eu sempre acho tudo lindo. Mas com sol, nascendo atrás das montanhas, meus irmãos, que coisa, que espetáculo. Mas o mundo está contaminado com o pecado. Diz a Bíblia: o mundo jaz no pecado. Hoje tem butuca, hoje tem pernilongo, hoje tem espinho, hoje tem praga, tem tanta coisa. Não tinha, era tudo perfeito.
Não havia dor, não havia cemitério, não havia culto fúnebre, não havia prisão, não havia delegacia, tudo era perfeito. Imaginem que ambiente maravilhoso que era. O homem não sabia o que era dor, não sabia o que era a morte. A morte entrou com o pecado no mundo. Exatamente isso é a consequência do pecado. A consequência do pecado é a morte. Por favor, repita comigo, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ninguém seja ingênuo de achar que viver uma vida de pecado não vai ter consequência. Vai ter sim. Uma vida de pecado vai trazer dor e sofrimento e angústia, como Adão e Eva. Eles não sabiam o que era medo, eles não sabiam o que era vergonha, eles não sabiam o que era morte, eles não sabiam o que era dor. Tudo isso é consequência do pecado. Deus avisou: não pequem, porque no dia que vocês pecarem, certamente vocês vão morrer. O pecado tem um preço, e o preço é a morte. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço, e o preço do pecado é a morte. Mas precisamos olhar, queridos irmãos, para nós, para ver se não estamos vivendo nós em pecado. Como estamos vivendo, queridos irmãos? Estamos vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Santidade é separar-se das coisas do mundo, libertar-se dessa escravidão que é o pecado. O pecado é escravidão. O pecado oprime as pessoas, o pecado humilha as pessoas, o pecado destrói as pessoas, destrói vidas, destrói casamentos, destrói famílias, destrói igrejas, destrói o mundo. O mundo está caminhando de novo para a destruição. As pessoas não leem a palavra de Deus. Espero que você já tenha começado a ler Gênesis, irmãos. Ontem tivemos aqui à frente um grupo de irmãos que leu. Irmão Moacir leu 2 vezes a Bíblia. Irmão Ezequiel tinha terminado e começou de novo, já está adiantado na leitura da Bíblia. Mas se você quer ser um crente fiel, comece a ler hoje, 1º dia de janeiro. Comece a ler. No domingo você leia 5 capítulos, durante a semana leia 3. Você vai ler a Bíblia toda durante o ano. Errais não conhecendo as Escrituras. Vamos conhecer. E vamos passar, amanhã, vamos passar pelo capítulo 6 de Gênesis. A corrupção generalizada do gênero. Deus criou o perfeito, mas o homem escolheu o pecado. O pecado tem custo, e é a morte. Em 1000 anos de existência da terra, o pecado já havia se proliferado de um jeito, prolifera pior do que o câncer. Prolifera pior do que qualquer doença contagiosa. O pecado prolifera. O pecado prolifera. Não deixe um pecado na sua vida, porque ele prolifera. Se aquele jovem tivesse dado ouvido do Dr. Marco, talvez ele estivesse hoje aqui, buscando a palavra do Senhor. Deixou e proliferou e matou. O pecado tem esse poder de morte, de destruição. 1000 anos de existência da terra, Deus se desgostou de ver a corrupção do gênero humano, a imoralidade, como nos nossos dias. A imoralidade está dando nojo, queridos irmãos. Está dando nojo. Deus então mandou o dilúvio, porque o salário do pecado é a morte. Passados alguns anos, o gênero humano se corrompeu de novo, e o Vale do Jordão estava contaminado pelo homossexualismo, como hoje também. Os homens se inflamaram na sua sensualidade, homem com homem, como diz em Romanos capítulo 1, homem com homem, varão com varão, mulher com mulher, cometendo torpeza. É isso que o pecado é, torpeza, podridão. E as pessoas estavam ali se inflamando a tal ponto de que Deus falou: vou pôr um ponto final. O salário do pecado, vou destruir essa campanha. Sodoma, Gomorra, cidades circunvizinhas. Deus mandou 2 anjos na derradeira noite de Sodoma e Gomorra. Deus mandou 2 anjos para tirar de lá os que tinham se arrependido, os que tinham ouvido a palavra do Senhor. E os homens daquela cidade, eles estavam numa situação de pecado tão grande que queriam ter relacionamento com os anjos. Traz para cá esses varões que nós queremos conhecê-los. Olha a que ponto chega o pecado, a que ponto chega a corrupção. As pessoas perdem noção da santidade. O pecado é uma escravidão. O pecado gera a morte.
Já sabemos o que é o pecado, rebelião contra Deus. Já sabemos o custo do pecado, é a morte. Mas graças a Deus pelo seu amor, temos a provisão. Em terceiro lugar, temos a provisão. E está em João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu gosto muito de animais. Eu amo vocês e gosto muito de animais. Quando eu vou cavar a terra, eu peço para Deus: Senhor, me ajuda a não cortar nenhuma minhoquinha, nem a minhoca eu gosto de matar. Quando eu cavoco a terra e corto, Senhor, eu estou tão triste que ele está sofrendo, eu fiz alguém sofrer. Eu vou lá cuidar das ovelhinhas. É difícil pensar que milhões de ovelhas foram mortas por causa dos nossos pecados. Você teria coragem de ter uma ovelhinha de 1 ano, sem defeito, sem mancha, aquela amizade que eles têm? O carneiro chegou aqui, ele era meio arredio, agora ele vem, até põe a cabeça para eu fazer carinho na cabeça dele, até o carneiro. E eu chego lá, deram o nome de Charlie para ele. Bom dia, Charlie. E ele vem com a cabecinha para eu fazer carinho na cabeça. Você teria coragem de pegar um carneirinho que criou com você ali? É quase um filho para você. Teria coragem de pegar e imolar, o sangue jorrar? E aquele ser inocente que nunca fez nenhum mal, você teria coragem de matar por causa dos seus pecados? Não. Mas infelizmente nós fizemos. Eu e você fizemos isso. Não foi com um carneiro, foi com o Cordeiro. Por que o Senhor Jesus Cristo foi morto no Monte Calvário, lá em Jerusalém? Por quê? Por causa dos meus, por causa dos seus pecados. Ele nunca pecou. Há pouco tempo passamos pelo Natal e as crianças cantam lindos hinos de Natal, e um deles diz assim: num berço de palhas dormia Jesus, o meio menino que veio. Lá fora o gado a mugir, mas ele não chora, se põe a sorrir. O Senhor Jesus nunca pecou. As nossas crianças às vezes fazem manha, não é verdade? É o pecado que está dentro de nós. Fazem manha, brigam. Nós fazíamos isso também. Ele nunca fez, ele era perfeito, sempre foi e é perfeito. Mas por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, ele foi pendurado numa cruz. Gota por gota do seu precioso sangue, do seu inocente sangue, vertido por cada um de nós. E desprezavam, zombavam dele. Diz a palavra de Deus que as pessoas passavam, meneavam a cabeça e ainda falavam: ué, o Senhor que salva os outros não pode salvar-se a si mesmo? Desce da cruz. Zombavam dele, zombavam. E fez isso por amor de cada um de nós, irmãos, por causa de cada um de nós. Como você tem olhado para a situação do pecado, que é uma afronta contra Deus? Como você tem olhado para a dívida que nós tínhamos, que era impagável, mas que alguém pegou essa dívida e pôs sobre si, e morrendo na cruz do Calvário, pagou a dívida que era nossa? Como você recebe esta palavra? Como desdém? Como as pessoas insensíveis que estão no mundo hoje, as pessoas estão insensíveis. Ou recebe com amor: Senhor, realmente o pecado é uma rebelião contra o Senhor. Senhor, realmente a dívida do pecado é a morte, eu não tenho como pagar, mas eu aceito o que o Senhor Jesus fez por mim, o teu Cordeiro, santo, puro, imaculado, que nunca fez o mal para ninguém. Ele morreu por mim, eu aceito o que ele fez. Só as pessoas que fizerem isso vão para o céu. Esta provisão de Deus, ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para nos salvar. O Cordeiro de Deus veio para dar a sua vida por mim e por você. E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 4: e em nenhum outro há salvação. Em nenhum. Você pode procurar em igrejas, não vai encontrar.
Você pode procurar em líderes religiosos, não vai encontrar. Você pode procurar no mundo inteiro. Você pode ser a pessoa mais honesta deste mundo, nunca ficou devendo nada para ninguém, faz tudo, mas não vai para o céu, porque não existe outro caminho a não ser Ele. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, que importa que sejamos. Nenhum. E em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Há um só Deus e só um mediador. Você já aceitou esse mediador na sua vida? Talvez você tenha frequentado a igreja a vida inteira. Talvez você ore, talvez você cante, mas você nunca convidou o Senhor Jesus. Eu aceito o que o Senhor fez. É isso que Ele quer, que você aceite o que Ele fez. Eu aceitei com tanto gosto cada presente que vocês nos deram. Irmãos, quanto amor! Eu fico até constrangido com tanto amor, tantos presentes, tanto amor, tanta bondade. Mas eu aceitei todos, porque eu sei que foi com amor que vocês deram, foi com carinho que vocês deram. Agora imagine, você vai numa loja, compra um presente, gasta o seu dinheiro, traz para mim e eu... Como você se sente? É o que muitos estão fazendo com o presente de Deus, com o Cordeiro de Deus. Ele morreu. Eu voto pelo meu jeito. Eu faço o que eu quero. Não pode ser. Não é assim. Há hoje alguém nesta manhã, estamos no culto memorial. Nós vamos participar do pão, que representa o corpo dele que foi moído por nós. Ele falou: esse é o meu corpo que foi moído por nós. Lá em Isaías 53 é escrito: ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ou seja, o nosso pecado ele levou sobre si. Ele tirou de sobre nós o pecado e levou sobre ele. Você aceita o que ele fez por você? Só a partir desse momento que você aceitar é que será realmente filho de Deus. Antes disso você é só uma criatura de Deus. Precisa dar esse passo. Precisa. A salvação é um ato, escolha pessoal. Se você não escolheu, seu pai não pode ter escolhido por você, sua mãe não pode ter escolhido, pode ter feito o que quiser, mas é você que tem que escolher. A salvação é um ato. Como Isabelinha nasceu este ano, foi um ato, nasceu. Como Elias nasceu no passado, foi um ato, nasceu. E a partir dali começa o crescimento, é a santificação. A salvação é um ato, você nasceu na família de Deus. E a partir dali começa o processo de santificação, em obediência ao Cordeiro. Haveria alguém nesta manhã que entendeu esse presente que o Senhor Deus deu para nós, o seu Filho amado, o Cordeiro de Deus? Peço que todos abaixem suas cabeças, por favor. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim: pastor, eu já levantei a mão uma vez, será que eu preciso levantar de novo? Se você sentir no seu coração que Deus falou ao seu coração agora e você quer se santificar, talvez você já tenha entregado a vida ao Senhor Jesus Cristo, mas você quer: Senhor, eu quero ser ainda mais obediente, eu quero conhecer melhor, para não pecar contra o Senhor. Há alguém nesta manhã que quer que nós oremos por você? Levante a sua mão onde você está. Deus abençoe esse senhor. Há mais alguém? Pode abaixar a mão, obrigado, irmão. Pode abaixar a mão. Mais alguém que deseja que oremos por você? Nós vamos orar. Lembre-se que a salvação é um ato. Você nasceu na família de Deus. E em seguida vem a santificação. Estou feliz que uma vida preciosa. Mais alguém deseja? Nós vamos orar em seguida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inocente como era, puro como era, sem pecados como era. Mesmo ele falou para os religiosos: quem de vocês me convence do pecado? Ninguém podia apontar um erro nele, porque ele não tinha. Sempre foi, é e sempre será santo, o teu Filho amado, nosso Salvador. Obrigado por esse tão grande amor, de ele deixar o céu e vir a este mundo para dar a sua vida em nosso lugar. Obrigado porque ele aqui nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou e breve virá nos buscar. Antes de subir ao céu, ele falou:
queria voltar, porque preparou-nos um lugar lá no céu, nas moradas eternas. E estamos esperando esse momento glorioso, Senhor, quando a igreja não estará mais aqui sobre a terra. Todos os que aceitaram o presente que Ele oferece, o perdão que Ele oferece, todos nós temos a dívida perdoada e vamos morar com o Senhor para todos. Obrigado por esta vida preciosa que tomou essa decisão nesta manhã. E que mais pessoas façam isso, Senhor, para que todos os que aqui estão estejamos para sempre com o Senhor nas moradas eternas. Assim oramos e te agradecemos por começarmos bem o novo ano, Senhor, começarmos da maneira certa, começando já com salvação. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Pela graça, de graça, só pela graça dele, um favor que nós não merecemos. O que nós merecíamos era ficar no inferno a eternidade, porque nós afrontamos a santidade de Deus, mas pela graça dele, vocês pecaram, mas eu vou colocar esse pecado em cima do meu, ele vai ser moído no lugar de vocês. Irmãos, isso é de grande reflexão para todos nós. Como estamos vivendo? Estamos vivendo de acordo com esse amor que Ele demonstrou para conosco? Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Com o pós-lúdio, com oração silenciosa, estamos com o culto encerrado. Desejamos a todos os que assistem aos cultos pela internet também um feliz ano novo para todos. Quantas pessoas têm assistido? Desejamos para todos um abençoado ano novo também. Para todos os amados irmãos, um feliz e abençoado ano novo, mas será somente abençoado e feliz se obedecermos a palavra do Senhor. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Abençoada tarde, amados irmãos, e até a noite com a permissão do nosso Deus.